Gente, é um prazer estar aqui novamente com vocês e com a doutora Renata Nini Goldoni para falarmos do importante e estratégico tema do direito imobiliário e do mercado imobiliário da região. É o mercado imobiliário em si. Então a pergunta que cabe, né, doutora Renata, é como é que se faz o preço, né? Qual é o preço de mercado? Quais são as variáveis que a senhora utiliza, pratica, para encontrar aquele preço que é o preço justo de compra, de venda dos imóveis. Como é que a gente põe preço em imóvel, doutora? Ah, meu Deus. Então, na realidade, o que acontece é o seguinte: quando a pessoa vai colocar o seu imóvel à venda, é um momento muito importante, né? Então, assim, sempre tem aquela expectativa que o meu imóvel vale mais, eu quero vender o mais rápido possível, pelo menor. Gente, desculpa. Pode. Eu quero vender o mais rápido possível pelo melhor preço. Né? Mas assim, não é sempre assim que acontece. Você tem que ter uma estratégia, que é muito importante nesse momento, porque assim, você tem que. Esse primeiro momento que você vai colocar o seu imóvel no mercado, ele é uma carne nova. Então, assim, ele tem muita visibilidade. Então, se você não precificar ele agora, nesse momento, ele vai perdendo valor a cada dia que passa. Então, assim, a gente gosta de trabalhar muito com três pilares, né, que eu acho que são muito importantes na hora de você colocar esse imóvel aí no mercado. Primeiro, é a relação entre o vendedor e o corretor de imóveis. Isso é muito importante. O corretor ele está ciente de todos os detalhes do seu imóvel. Então, tem muito proprietário que coloca o imóvel à venda, tira um monte de foto, manda para um monte de corretor e o corretor não conhece o seu imóvel. Como que ele vai vender alguma coisa que ele não conhece? O interessado pergunta: qual é a vista dele? Não sei, eu não conheço. Então, assim, ele vai perdendo credibilidade. Então, muita gente acha que, assim, quanto mais imobiliária estiver trabalhando, quanto mais corretor, é melhor. Mas, assim, obviamente que é, mas com estratégia. Então, o que que a gente costuma falar? Que a relação do vendedor com o corretor é uma coisa muito importante. A gente trabalha com gestão. Então, assim, nós pegamos a exclusividade, só que não é uma exclusividade como de antigamente, que eu pegava o seu imóvel e só eu poderia vender, só eu poderia negociar. Não. Hoje a gestão é quem vai entrar dentro do seu apartamento? Quem são os corretores que vão entrar? Quem são os clientes que estão entrando dentro? Muita gente vende apartamento morando. E é uma responsabilidade muito grande do corretor, porque nós estamos colocando gente dentro da tua casa, gente dentro do condomínio. Então, assim, a gente anota todos o nome, corretor só com Cresce, não tem corretor que não seja realmente Habilitado. corretor Aham. que vai estar trabalhando com a gente. Então, essa relação é muito importante. E a gente acaba pulverizando para todos os corretores, todas as imobiliárias. Então, assim, é muito importante esse momento, porque assim, o proprietário ele só vai conversar com você. E daí você vai fazer todo esse serviço de organização, de preço. Então, assim, quantas vezes você começou a trabalhar seu imóvel a 900 mil? Só que daí você foi baixando 800, 700. Então, às vezes, só que ninguém tira o imóvel de 900, o anúncio de 900. Então, às vezes você está vendendo por 500 e tem anúncio de todos esses valores. E daí você perde a credibilidade, que as pessoas olham e falam, meu Deus, essa pessoa está desesperada. Então, começam a jogar Desvaloriza o propostas imóvel. mais assim, até constrangedoras, porque falo, nossa, essa pessoa realmente está precisando muito vender, já baixou o preço. Então, assim, a gente costuma fazer o seguinte: a gente trabalha com um padrão totalmente igual. Então, todas as fotos, fotos profissionais, a gente disponibiliza para todos os corretores, para todas as imobiliárias, todo mundo vai trabalhar com as mesmas informações. Porque se o seu anúncio tiver com a metragem errada, valor de condomínio errado, IPTU errado, isso ele causa uma insegurança jurídica. E hoje em dia, com essa tecnologia, rapidamente você consegue ver, eu quero comprar um apartamento de 3 dormitórios na região do Brooklyn. Você consegue ver o preço dele rapidamente ali na internet. Entendeu? Então, assim, não adianta você também colocar o valor de muito elevado, porque ele até não entra na busca que você precisa. Então, voltando para o tripé. Então, o relacionamento, muito importante, e depois a precificação. Não adianta a pessoa falar, meu imóvel vale mais do que o de todos, eu quero colocar a 2 milhões. Se todos os outros imóveis estão sendo vendidos a 1,5 milhão, 1,8 milhões. Porque o que acontece? Além dele não entrar na busca, ele ajuda a vender os outros.
Entendeu? Então, assim, é um tiro no pé, Tiro no exatamente pé, isso. exatamente. Então, assim, o que que a gente faz? A gente faz uma busca de todos os imóveis na região, porque os proprietários falam, ah, mas o meu está totalmente reformado e esse está destruído. Sim, mas eu posso comprar esse destruído com um valor menor do que você está cobrando a diferença, eu deixo ele igual. Então, ah, mas o meu tem piso de ouro. Sim, mas eu não gosto de piso de ouro, eu gosto de carpete. Então as pessoas são diferentes. Então, assim, você não pode supervalorizar a reforma que você fez, claro, que Correto. sempre tem um valor. Mas às vezes a pessoa quer vender, por exemplo, um apartamento no primeiro andar, 800 mil. Ah, o meu é igualzinho, tá nas mesmas condições, só que é no último andar. Eu quero 1.600.000. Não vai vender. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter uma precificação. A prefeitura, ela disponibiliza o valor dos últimos vendidos, que é uma ferramenta muito importante que nós usamos também na hora de precificar o imóvel. Então, assim, se no prédio os imóveis estão sendo vendidos a 800, a 1.200.000, o seu não vai vender por 2 milhões. Uhum. Entendeu? Porque, assim, a mesma metragem, a mesma posição, é o mesmo tudo. Então, não tem como. E o terceiro tripé é a questão do marketing. Então, essa questão é muito importante. Não adianta você colocar, por exemplo, em todas as imobiliárias, o seu imóvel, porque ele vai ficar que nem um produto numa prateleira. Entendeu? Os corretores não vão saber trabalhar esse imóvel e ele vai ficar mais um ali. Então, a pessoa tem que ter ciência. Então, a gente trabalha com um número menor de apartamentos, mas de imóveis no geral, Imóveis. mas a gente trabalha com aquilo, a gente é especialista naquele imóvel, a gente sabe absolutamente tudo. Qualquer pergunta que o comprador fizer, a gente sabe responder. Não adianta ter aquele corretor que vai conhecer o imóvel junto com o comprador. Né? Então, geralmente eles entram até na frente. Uhum. E assim, o marketing, né, da divulgação, e de fotos. Tem gente que posta foto ali com toalha, com louça suja. Então, assim, tem que ter um mínimo de organização, porque as pessoas elas batem o olho e elas já descartam. E conforme o tempo vai passando, o seu imóvel ele vai ficando cada vez mais descartável. Porque assim, nossa, se esse imóvel ninguém quer, eu também não quero. Daí surgem até as ideias de que assim, nossa, esse apartamento está há tanto tempo para vender e não vendeu, ele tem problema de documentação. Então, assim, gente, a estratégia de venda não é assim, não é simplesmente colocar uma plaquinha na porta do prédio, uma plaquinha na porta da casa e achar que o seu imóvel vai ser vendido rapidamente. Muito Não é legal. assim. Doutora, muito obrigado pelas dicas, pelas recomendações e a gente espera que essas informações sejam úteis para você e para os seus negócios e seu patrimônio. Até a próxima. Um abraço. Obrigado.